Pai, é chegada a hora, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olá, meus amados, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa leitura da palavra? Hoje, o nosso propósito é com o capítulo 20 de Mateus. Também um capítulo muito abençoado, muito bonito realmente da palavra. Amém? E eu quero destacar 2 pontos nesse capítulo. Te lembrando, no entanto, mais uma vez, que a palavra deve ser lida no seu contexto. Então, lembra um pouquinho do capítulo 19, do que nós falamos lá no capítulo 19, né, sobre graça e merecimento, amém? Sobre perdão, sobre aceitação e dependência de Deus. Então, no capítulo 20, nós também vamos lembrar um pouco sobre esses aspectos. No capítulo 20, eu quero destacar primeiro aquela parábola dos trabalhadores da vinha, né? Jesus falava aos seus discípulos acerca de um homem que tinha um campo, né, que tinha uma vinha e ele precisava de trabalhadores para essa vinha. Então ele contratou alguns trabalhadores logo no início do dia e prometeu a esses trabalhadores pagar o que se deveria pagar pela diária de um trabalhador. No entanto, no decorrer do dia, ele se deparou com outros trabalhadores que estavam desocupados. Ele perguntou, olha, por que vocês estão aí desocupados? E eles responderam, porque ninguém nos contratou. Pois então façam o seguinte, eu tenho uma vinha e eu quero contratá-los para trabalhar nessa vinha. Aqueles homens que estavam desocupados naquele momento foram para a vinha, trabalharam naquela vinha e ao final do dia o dono da vinha foi fazer o pagamento. Quando ele vai fazer o pagamento, ele paga o mesmo valor àquele que começou logo pela manhã e o mesmo valor para aqueles que só foram trabalhar no período da tarde. Aquilo gerou nos primeiros uma certa indignação. Como pode? Nós trabalhamos o dia todo, recebemos um denário e eles só trabalharam parte do dia, receberam o mesmo? Isso é injusto. Então Jesus nos confronta com a nossa justiça. A nossa justiça realmente clama por esse tipo de igualdade. Mas Deus não tem compromisso com a nossa justiça. Deus não tem compromisso com o nosso entendimento sobre igualdade. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de graça. E Ele trata os seus filhos realmente de forma diferente, porque cada um de nós foi feito diferente, cada um de nós tem um caminho diferente. Mas o fato é que Deus nos ama igualmente, a todos nós, e deseja nos oferecer a sua graça, a sua salvação, de forma gratuita, independentemente do merecimento, independentemente do tempo que nós servimos a Deus, Ele deseja salvar a todos. E é isso que Ele está nos ensinando nessa parábola. Talvez em algum momento da sua vida, e aí eu peço que você faça essa análise para você mesmo, será que em algum momento da sua vida você não já ficou chateado com Deus porque Ele abençoou uma pessoa que nem era tão fiel assim a Ele, enquanto você que tem buscado ser fiel, que tem buscado fazer a obra de Deus, que tem buscado pregar a palavra de Deus, poxa, está passando por alguma dificuldade? Em algum momento você já permitiu esse pensamento? Pois é, queridos, é a mesma situação desses trabalhadores. Então Jesus está nos ensinando que muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, mas isso não quer dizer que nós não sejamos amados por Ele. Nós somos amados por Ele, mas cada um de nós tem uma caminhada diferente. E é muito importante nós percebermos, aqui já no segundo momento, no momento em que uma mãe vai até Jesus e pede a Ele, Jesus, permite que os meus 2 filhos, um sente à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus diz para ela, mulher, você não sabe o que está me pedindo. Será que eles são capazes de beber do cálice que eu tenho que beber? Jesus estava falando das humilhações, estava falando da morte que ele passaria depois de bem pouco tempo. Ele já sabia que teria que passar pela cruz para resgatar toda a humanidade. Mas ele diz para aquela mulher, olha, eles vão participar do meu cálice, anunciando que aqueles filhos também passariam pela morte.
Mas sentar à minha direita ou à minha esquerda não é comigo. Sentar à minha direita ou à minha esquerda é para aqueles a quem o Pai houver preparado esses lugares. Então, nesse momento, Jesus está nos ensinando como nós devemos viver na dependência de Deus. Ele próprio, Jesus, apesar de ser Deus, de ser o Filho de Deus, de ser o Messias, o Salvador, né, o Leão de Judá, ele, mesmo assim, se colocou na dependência de Deus e entregou a Deus aquela honra, né, porque realmente Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Então, queridos, Jesus está nos ensinando que aquele que deseja ser o maior no reino de Deus deve se considerar o menor. Aquele que deseja ser o maior, aquele que deseja ser líder no reino de Deus, deve ser servo, né? Deve realmente prezar pelo bem-estar do outro, deve realmente prezar pelo desejo de Deus e não o próprio desejo e não o próprio ego. A melhor forma de nós experimentarmos os benefícios do reino de Deus é nos libertando do nosso ego. Quando nós nos libertamos do nosso ego e quando nós buscamos realmente com muita sede, com muita fome de Deus, quando nós buscamos estar na presença do Pai, esse é o maior privilégio que nós temos. Estar na presença de Deus, estar nos átrios do Senhor, esse é o maior privilégio daquele que busca a Deus, daquele que deseja estar com Deus. Amém? Então não há maior benefício, não há melhor favor do que esse que o Senhor dá a todo aquele, independente do tempo, independente da circunstância, todo aquele que decide tê-lo como Senhor e Salvador. Então, no momento que nós decidimos entregar a nossa vida a Jesus, nós temos pleno acesso aos átrios do Senhor, ao nosso lugar de descanso, ao nosso lugar de adoração. Todos nós temos o direito e o privilégio de estarmos nesse lugar. Não por merecimento nosso, mas pela graça de Deus. Não por conta de termos feito algo que mereça retribuição, mas porque Deus nos ama e Ele deseja que nós estejamos realmente na sua presença. Amém? O que eu quero te dizer é que quando você realmente recebe ao Senhor e a partir daí faz as boas obras que o próprio Senhor preparou para você, eu posso te dizer com toda sinceridade, você receberá o seu galardão. Jesus também nos fala sobre isso, quando diz que todos aqueles que tiverem deixado pai, mãe, que tiverem deixado trabalho, que tiverem deixado compromissos, muitas vezes compromissos legítimos, por amor do reino de Deus, certamente receberão muito mais. Amém? Então a você que tem se dedicado, a você que tem realmente buscado servir a Deus, não te preocupa, você será recompensado por tudo que tem feito para Deus. Mas não sinta de forma nenhuma inveja daqueles que têm acesso ao trono do Pai, apesar de não terem feito algo que para a nossa justiça não é merecedor desse privilégio. Amém? Então Deus deseja que todos os seus filhos estejam nos átrios do Senhor. Deus deseja que todos os seus filhos o busquem de todo o coração. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã.